Meus amigos, desde os primórdios da humanidade, existe aquele fato de que o ser humano ele sempre fez uso de substâncias que alterassem seu estado de humor, seu estado psíquico, seu estado emocional. Seja o álcool, seja o ópio, seja a maconha, seja a cocaína, sejam aquelas anfetaminas. As razões que levam e levaram a humanidade ao uso de entorpecentes variam desde mágicas na antiguidade, religiosas, medicinais, afrodisíacas ou unicamente como meios alucinógenos. Junto com a Revolução Industrial, meu amigo, e o modo de produção capitalista, as drogas passaram de sua utilização para o bem-estar para um produto, para uma mercadoria a ser vendida e ser comprada muitas vezes por seus dependentes. A situação, meu amigo, do traficante é definida pelo controle social como desviante, na mesma maneira que as pessoas que exercem este controle também consideram o tráfico como um ato criminoso e, em outro diapasão, legalizam e autorizam determinadas pessoas a venda e utilização de produtos que também poderiam ser considerados entorpecentes, tais como o álcool ou diversas espécies de medicamentos, meus amigos. A preocupação com o uso e a venda e distribuição de tóxicos no Brasil remete a uma longa história, desde os tempos da colônia, meus amigos. Segundo Nilo Batista, nas esparsas posturas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de 4 de outubro de 1930, veja bem, in verbis, é proibida a venda e o uso do pito de pango, bem como a conservação dele em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber, o vendedor em 20 mil e os escravos e mais pessoas que dele usarem em 3 dias de cadeia. Esta é a letra da lei. Pito de pango, para vocês que não sabem, é a comumente chamada cannabis sativa, ou seja, maconha. Já o Código Republicano de 1800, no seu artigo 159, ele dispunha sobre a proibição e algumas substâncias tidas como venenosas, que não eram determinadas e careciam de uma norma complementar, sendo este o primeiro diploma incriminador das drogas no Brasil. Brasil este que aderiu através do decreto 28.2861 de 1914 à norma criada na Conferência Internacional do Ópio, que havia ocorrido em Haia no ano de 1912. Esse decreto ele abarcava a incriminação do ópio, morfina e cocaína. Em 1921 foi promulgado o decreto 4.204, que revogou o artigo anterior, o artigo 159 do Código Penal de 1890. E esse novo dispositivo ele especificou o termo entorpecente. Entorpecente como uma qualidade designativa às substâncias mencionadas como venenosas, alucinógenas. O mais interessante sobre esse decreto, que surgiu em 1921, é a vanguarda da lei brasileira na época. Este decreto ele foi regulamentado pelo decreto 14.969 de 1921 e determinava a criação de sanatórios para toxicômanos, meus amigos. Ou seja, os toxicômanos, os bêbados, viciados, drogados, eles iam para sanatórios e levavam choques na cabeça. Mas enquanto isso não foi implantado, eles eram interditados em colônias de alienados, meus amigos.
Nos anos 30, as sucessivas convenções internacionais, como a de Haia, como a de Genebra, exerceram grande influência no Brasil e demonstravam desde já preocupação internacional ao combate às drogas. Nessa época, meus queridos guerreiros do coração, foi confeccionado um decreto que só foi revogado em 1976. Nesse sentido, o Código Penal de 1940, em seu artigo 281, ele definia que importar, exportar, produzir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ministrar, substância que cause, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal. E a pena era reclusão, reclusão é cadeia, né, meus amigos, de 1 a 6 anos e uma multa aqui na época. O Código de 1940, por outro lado, meus jovens, meus grandes amigos do coração, o Código de 1940, ele não determinava sobre o consumo de substâncias. O consumo, na época, nesse código, ele não era considerado crime, o que gerava uma grande sobrecarga ao sistema sanitário, né, devido à dependência. Os usuários reconhecidos, meus amigos, eles sempre foram obrigados a serem internados compulsoriamente, mediante representação de autoridade policial ou do Ministério Público, do promotor. A visão do combate às drogas, ela perdurou até 1964, junto com o golpe militar. Em 1968, logo após o AI-5, né, o Ato Institucional número 5, o Decreto 385 mudou o artigo 281 do Código Penal e apresentou outros verbos criminalizantes. Em 1971, a Lei 5.726 trazia a ideia de que o problema das drogas era ditoso e trazia, dentre outros, a premiação para as delações. O dedo duro, ele tinha uma premiação. Essa lei, ela estabeleceu a equiparação entre usuário e traficante. Para essa lei, não tinha distinção, com até 6 anos de cadeia também para o usuário. A lei de 76, ela possibilitou um elevado aumento de tipificações de tráfico de drogas. Este diploma, ele retirou o termo combate do primeiro dispositivo legal e o substituiu por prevenção e repressão. Distinguiu as figuras penais do tráfico e do usuário, especialmente no tocante à duração das penas. Nesse sentido, as penas elas variavam de 3 a 15 anos de reclusão e multa para o tráfico e de 6 meses a 2 anos para o usuário. Com a Constituição de 88, meus amigos, eu estou me estendendo demais hoje, né? Com a Constituição de 88 foi estabelecido que o tráfico de drogas fosse crime inafiançável e sem anistia. Na década de 90, a lei dos crimes hediondos, ela assegurou que o tráfico de drogas fosse tratado da forma mais rígida possível, proibindo inclusive a liberdade provisória aos acusados, bem como ao indulto, e dobrou os prazos processuais de maneira a perdurar mais a segregação provisória do sujeito. Maior a pena, maior o sujeito ele ficava na cadeia, né? Maior segregação provisória. Essa lei definiu os crimes relacionados às drogas, né? E o termo entorpecente que perdurava desde 1921,
foi modificado. Não, aliás, continuou também, né? Continuou, meus amigos. Só sei que essa questão de droga é muito complicada, né? Muito complicada. As pessoas elas têm que analisar tudo isso aí, porque a criminologia ela define. Muita gente fala, a pessoa usa entorpecente porque não teve estrutura, não teve base. Não, mas não é bem assim. Você vê que pessoas que tiveram uma educação exemplar e fina ou fazem uso ou se tornam dependentes. A dependência da droga não escolhe classe social, meus amigos. Não escolhe classe social. Então não adianta querer falar que isso se trata de questão social. É uma questão de saúde pública, sim. O combate ele deve ser feito de uma forma bem rigorosa. E uma forma, claro, também para saber distinguir entre quem é o traficante, quem é o importador, quem é o suposto avião, porque a traficância é uma empresa, então existem vários funcionários em que cada qual deve ser punido de acordo com a sua participação na conduta criminosa. Às vezes um cidadão ele está apenas vendendo ali pequenas quantidades para suprir a sua necessidade, sua dependência química ou a sua estrutura financeira. Eu, particularmente, na minha atuação como advogado criminal, eu já tive muitas oportunidades de presenciar situações onde mães traficavam para sustentar os seus filhos. Então é preciso saber distinguir aquele que injeta o dinheiro, financia o tráfico, daquela pessoa que está tendo o tráfico como único meio de subsistência. Eu sei que isso não é uma justificativa, é uma prática criminosa. E com relação ao consumo de drogas, existem países que adotaram políticas de liberação, todas com um rigor e uma especificação legal. O consumo de drogas não é aconselhável de forma alguma. As drogas elas foram desvirtuadas. Como disse a Lures no início do artigo, no princípio da humanidade, nos primórdios, as drogas eram medicamentos, eram substâncias para raízes, por exemplo, né? Como aquelas raízes que o Carlos Castaneda costumava mencionar nos seus livros, né? A mescalina, essas substâncias que o Aldous Huxley também fez menção nos seus livros e fez inclusive experiências próprias com ela no Admirável Mundo Novo. Muitos países buscam a perspectiva para o problema da droga, né? Mas as respostas e as perguntas com relação ao Brasil afetam direta e indiretamente cada cidadão que aqui vive. Seja o pai que vai procurar o seu filho numa bocada, seja ao atingir milhões de vítimas com a dita guerra contra as drogas, seja uma família afetada por aquilo. Vocês sabem, muitas famílias sofrem com isso. Então, meus queridos, nós temos aí a nossa lei atual, né, que é a Lei 11.343, 11.343 de 2006, em que o artigo 28 define o usuário, o artigo 33 o traficante, com um vasto campo de situações, o artigo 34 a quadrilha, a formação de quadrilha para a traficância. Meus amigos, me estendi demais, viu? Bom final de semana a todos, se cuidem, preservem a integridade, preservem suas saúdes, preservem a saúde mental, física e psicológica, preservem sua saúde emocional. Fiquem com Deus e até a próxima.
E não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, Cristiano Covas Advogado.